A trajetória de Ló se tornou amplamente conhecida na Torá devido à sua ligação com Sodoma, a cidade que foi aniquilada pelo Eterno em razão de sua perversidade desenfreada. Ló era filho de Harã, irmão de Avrão, o que fazia dele sobrinho do grande patriarca de Israel. Neste vídeo, você vai descobrir todos os detalhes sobre a vida de Ló de acordo com a Torá. Então, se ainda não faz parte do nosso canal, aproveite para se inscrever agora e acompanhe nossos estudos sobre as Escrituras. O significado do nome Ló não é completamente claro, mas alguns estudiosos sugerem que ele pode estar relacionado à ideia de um véu que cobre algo. Segundo a Torá, após a morte de seu pai, Ló partiu da cidade de Ur e seguiu viagem rumo a Harã ao lado de seu avô Terá, de seu tio Avrão e de Sarai. Mais tarde, quando Avrão deixou Harã após a morte de Terá, Ló mais uma vez o acompanhou na jornada rumo a Canaã. Durante um período de grande escassez na terra, Ló também desceu ao Egito junto com seu tio, e quando partiram de lá, seu destino mudou drasticamente. Após um incidente com o faraó, Avrão e sua comitiva foram expulsos do Egito e retornaram para Canaã, levando consigo suas riquezas e rebanhos. Avrão prosperou grandemente, e Ló também foi beneficiado com essa prosperidade. No entanto, com o aumento de seus bens e do número de seus animais, a terra onde estavam já não era suficiente para ambos, o que resultou em conflitos entre os pastores de Ló e os de Avrão. Para evitar maiores desentendimentos, Avrão propôs uma separação pacífica e, com generosidade, permitiu que seu sobrinho escolhesse primeiro para onde queria ir. Ló então decidiu se estabelecer nas férteis planícies do Jordão, próximas ao Mar Salgado, nas imediações de Sodoma. Depois de se separar de Avrão, Ló seguiu para Sodoma e rapidamente se envolveu com a dinâmica daquela cidade. Ao que tudo indica, ele adquiriu certa influência entre os habitantes locais, pois, quando os mensageiros celestiais chegaram à cidade, Ló estava sentado junto ao portão. Na antiguidade, esse era um local reservado para os cidadãos mais influentes, onde eram discutidas questões legais e administrativas. No entanto, Sodoma era um lugar tomado pela corrupção e perversidade. A Torá relata que os homens daquela cidade eram extremamente maus e praticavam grande iniquidade contra o Eterno. Segundo os escritos sagrados, Ló sofria profundamente ao testemunhar, dia após dia, a perversidade que se espalhava por toda a cidade. Enquanto esteve em Sodoma, um conflito eclodiu quando uma aliança de reis da Mesopotâmia entrou em guerra contra os governantes das cidades da planície, incluindo Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim e Zoar. Os exércitos invasores saíram vitoriosos, saqueando as riquezas dessas cidades e levando muitos de seus habitantes como prisioneiros. Ló não foi poupado, perdendo todos os seus bens e sendo levado cativo. No entanto, ao saber do ocorrido, Avrão reuniu um grupo de homens treinados e, em uma ofensiva noturna, conseguiu derrotar os inimigos, resgatando Ló, sua família e seus pertences. Foi nesse episódio que Avrão teve um encontro com Malquitzedec, uma figura misteriosa e enigmática. Porém, nem mesmo essa guerra foi suficiente para afastar Ló de Sodoma. Ele continuou vivendo na cidade até que, em determinado momento, o Eterno decretou a destruição das cidades da planície devido à sua perversidade. Antes que o juízo se concretizasse, 2 mensageiros foram enviados para retirar Ló e sua família dali. A salvação deles não aconteceu por mérito próprio, mas sim por causa da misericórdia do Eterno e do compromisso estabelecido com Avrão. A Torá relata que, ao interceder por seu sobrinho, Avrão foi lembrado pelo Eterno, e assim Ló foi retirado antes que a destruição caísse sobre Sodoma. O comportamento dos habitantes de Sodoma ao receber os mensageiros revela o nível extremo de depravação que trouxe o juízo divino sobre a cidade. Os homens do lugar tentaram violentar os visitantes, sem qualquer receio ou pudor. Em uma tentativa desesperada de evitar essa atrocidade, Ló chegou a oferecer suas próprias filhas, o que demonstra o quanto ele já havia sido influenciado pelos valores corrompidos daquele ambiente. Mesmo assim, os agressores não recuaram, e só foram contidos quando os mensageiros os feriram de cegueira, tornando-os incapazes de seguir com sua intenção perversa. Ló foi então advertido a sair imediatamente de Sodoma junto com toda a sua família, pois a cidade estava condenada. No entanto, ele hesitou em partir, e foi preciso que os mensageiros o tomassem pela mão e o retirassem à força, garantindo sua fuga. Além disso, uma ordem foi dada: ninguém deveria olhar para trás durante a fuga.
Mas sua esposa desobedeceu e, ao voltar o olhar para Sodoma, foi transformada em uma estátua de sal. Após deixar a cidade, Ló e suas filhas se refugiaram em uma pequena localidade. Mas, por algum motivo, ele temeu permanecer ali e decidiu se esconder com elas em uma caverna na região montanhosa. Foi nesse isolamento que ocorreu um evento trágico. Suas filhas, acreditando que não havia mais esperança para a continuidade da linhagem familiar, embriagaram o próprio pai e tiveram filhos com ele. Dessa relação nasceram Moabe e Benjamim, que se tornaram os ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas, povos que posteriormente trouxeram muitos desafios para Israel ao longo da história. Esse episódio envolvendo as filhas de Ló é uma prova de como a Torá não omite as falhas e fraquezas dos personagens que narra, mostrando tanto seus acertos quanto suas quedas. Isso mais uma vez demonstra que a salvação vem exclusivamente pela graça do Eterno e não pelos méritos humanos. Apesar de sua história ser marcante no livro de Bereche, Ló é mencionado poucas vezes ao longo da Torá. No Tanakh, seu nome aparece apenas em 2 referências adicionais, ambas relacionadas aos seus descendentes. Uma em Devarim, capítulo 2, referindo-se aos filhos de Ló, e outra no Telim 83. No entanto, no período posterior, Ló foi citado pelo próprio Mashiach no Evangelho de Lucas, em um contexto profético, onde ele relembrou a destruição de Sodoma e o resgate de Ló. Além disso, o apóstolo Kefa mencionou o episódio da destruição de Sodoma e Amora em sua segunda epístola, reforçando a gravidade do juízo que recaiu sobre aquelas cidades. A história de Ló é a de um homem que teve a chance de caminhar ao lado de Abraão, o patriarca da fé, e testemunhar a provisão do Eterno. No entanto, suas escolhas foram guiadas pelo que via e não pela confiança no Criador. Seus próprios olhos o conduziram a Sodoma, uma cidade que não apenas o afligiu, mas deixou marcas profundas em sua família. Se este vídeo foi edificante para você, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário e, se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos estudos.